Quem está feliz aí, diga amém. Amém. Então, o livro do profeta Ezequiel, profetas maiores. Livro do profeta maior Ezequiel. Maior porque tem mais capítulos, menor porque tem menos capítulos, tá bom? Capítulo 37, que tem como tema a visão de um vale de ossos secos. Eu quero deixar um abraço aqui para o Eliezer, diretamente de Dallas. O Eliezer foi o nosso baterista aqui, né, Dinas? Eliezer, muito bom te ver aqui. Faça isso mais vezes, que é de Deus. Amém? Ezequiel, capítulo 37. Quem encontrou, diga amém. Amém. O Felipe vai providenciar ali para vocês. E assim diz a palavra do Senhor. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, será que estes ossos podem reviver? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Então ele me disse: profetize para estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vocês o Espírito, e vocês viverão. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vocês e os cobrirei de pele. Porém em vocês o Espírito, e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então profetizei como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra os ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram as carnes, e eles se cobriram de pele, mas não havia neles o Espírito. Versículo 9. Então ele me disse: profetize ao Espírito. Profetize, filho do homem, e diga ao Espírito: assim diz o Senhor Deus: venha dos quatro ventos ao Espírito e sopre sobre estes mortos para que vivam. Para concluir, versículo 10. Profetizei como ele me havia ordenado. O Espírito entrou neles, eles viveram e se puseram em pé e formavam um exército, um enorme exército. Amém? Glória a Deus. No livro do profeta Ezequiel, quando nós entramos nos livros dos profetas maiores, nós entendemos que Ezequiel foi um dos sacerdotes. Ezequiel era sacerdote. Diga comigo: Ezequiel era sacerdote que foi levado para o cativeiro, assim como Daniel e os amigos de Daniel. Só que quando nós lemos toda a história, o inimigo, quando vem saquear aqueles que são de Deus, ele não escolhe qualquer um. Se até Deus não escolhe qualquer um, quanto mais o adversário. Até para atacar, ele escolhe muito bem quem vai atacar. Repara que o inimigo não ataca casas vazias, não ataca quem já está caído, quebrado, quem já está onde deveria estar, por baixo e não por cima. O inimigo quer aqueles que são excelentes, porque a Bíblia faz questão de dizer que estes profetas que foram levados para a Babilônia, eles eram excelentes. Eles tinham habilidades. Qual eram habilidades? Capacidades de ouvir, capacidades de aprender e capacidades principalmente de ser fiel a Deus. Repara que quando Daniel está na terra estranha, ele não se corrompe. Quando Ezequiel está numa terra estranha, ele não se corrompe, ele enfrenta resistências. Por quê? Porque na terra estranha existe algo que Deus acrescenta na sua vida. Deus não mudou o ministério, Deus acrescentou um ofício na vida de Ezequiel. Diga comigo: Deus acrescenta. E Deus também dá habilidades. Existem pessoas que nascem com dons naturais e existem pessoas que nascem com habilidades sobrenaturais. Existem pessoas que têm mais facilidades de aprender e existem outras que demoram mais tempo, mas também aprendem. Nós só não aprendemos, não crescemos quando nós desistimos por causa da pressão. Diga comigo: a pressão. Pressão existe. E a pressão, ela tenta te
enquadrar, te colocar em um lugar onde você não é pertencente. Só que repare que mesmo debaixo do cativeiro, foram 70 anos, a voz de Deus muda um ofício, acrescenta um ofício na vida de um sacerdote para um ministério profético. Há uma resistência da parte de Deus? Diga comigo, não. Há uma resistência na vida de Ezequiel, porque quando nós estamos acostumados a um sacerdócio, quando Deus nos apresenta o novo é desconhecido. Por que nós resistimos? Porque nós nunca estivemos no nosso futuro. Nós não sabemos o que Deus já preparou para nós. Deus é um Deus que vive tanto na nossa frente que Ele já esteve no seu futuro. Aí Ele vem para o seu presente te preparar para você acessar o que Ele já preparou para a sua vida no seu futuro. Repara que o que Ezequiel estava vivendo era projeto de Deus. E eu quero que você saiba que algumas mudanças na sua vida é projeto de Deus. Diga aí para o seu irmão, algumas mudanças na sua vida é projeto de Deus. Porque nós temos medo de mudanças. Mas se você for olhar para a função de um sacerdote, o sacerdote era aquele que ficava no templo, o sacerdote é aquele que expiava os pecados, o sacerdote era aquele que ia até Deus. Só que Deus agora eleva um sacerdote para um ministério profético, para que ele agora não ficasse dentro, mas fosse para fora. E quando nós vemos Ezequiel se posicionando para algo novo, a Bíblia diz que quando há um posicionamento, a soberania de Deus leva o profeta e coloca no meio de um vale de ossos secos. Porque quando nós estamos alinhados com o projeto de Deus, nós simplesmente descansamos nos braços daquele que tem o controle de tudo. Existem pessoas que ainda não estão alinhadas com o projeto de Deus e elas não descansam. Elas vivem cansadas, elas reclamam de tudo, reclamam da vida. Mas quando você se alinhar com o projeto de Deus, você vai ter paz no meio das suas guerras. Você vai poder descansar, por quê? Porque não é você mais que vai conduzir o seu carro, o seu barco, a sua carruagem, o seu avião. Não sei qual é o meio de locomoção que você se identifica, mas agora é o Espírito de Deus que vai tomar o lugar da condução e vai te conduzir para ambientes. E quando Deus nos conduz, nós nunca esperamos que Deus nos conduza para o meio de um vale cheio de ossos secos. Porque Deus nos coloca em situações que nós não entendemos. E por que Deus faz perguntas? Porque o profeta estava no meio de um vale, no meio de uma situação, no meio de um problema. E a Bíblia dá o laudo desse problema para nós. Um vale cheio de ossos secos, sequíssimos. Ou seja, não havia possibilidade de novidade no meio daquele vale. Só que quando Deus pega a condução da vida de alguém e coloca no meio de um vale, Deus está criando possibilidades para que o seu impossível, o meu impossível, o nosso impossível se torne possível na nossa história. Deus está dando uma lição para nós no século 21, através de um texto de anos e anos e anos. Ele está dizendo que Ele é o Deus que pode fazer o que você não pode fazer. Ele é o Deus que tem capacidade de fazer na sua vida o que você já tentou e não deu certo. Porque muitas vezes nós vamos na força do braço, colocamos expectativas, colocamos a expectativa errada e quando encontramos algo chamado frustração, nós nos sentimos decepcionados e queremos voltar para trás. Só que Ezequiel não tinha opção de saída, porque vale é um lugar íngreme. Vale é um lugar onde é uma situação que Deus coloca alguém que você olha e tem aquela plaquinha de condução que diz beco sem saída. Quem tem carta de condução aqui? Não é comprada e não é falsa, tá, gente? É verdadeira. Quem tem carta de condução aí? Você sabe que aquela plaquinha que tem o T é beco sem saída. E quantos de nós procuramos saída em meio a algumas situações e Deus te coloca numa situação onde você não tem saída? Você já parou para pensar que Deus é especialista em conduzir o seu povo por um deserto de 40 anos, por um lugar chamado Piairot Migdol, um lugar que é literalmente um beco sem saída? Por quê? Porque este povo, se nós formos olhar toda a história do Êxodo de Nárnia, se você for ler todo o contexto antigo do livro de Êxodo, você vai ver que o povo de Deus cresce tanto na terra da aflição, debaixo de pressão, com limitação, com escassez, vivendo o que não queria viver, o que não pediu para viver, mas crescem na terra estranha. Só que eles cresceram tanto, que se tornaram maiores em número mais que os egípcios. Se o povo de Deus, no nível de crescimento, se fosse por número, já podia ter saído do Egito há muito tempo.
Agora, o que é que Faraó entende? O que o povo não tem entendimento. Olhe para o seu irmão e diga: Deus vai te dar um entendimento. Diga assim: Deus vai te dar aquele cascudo que vai colocar em ordem o seu cérebro. E todas as ideias que estavam distorcidas vão ficar alinhadas ao projeto de Deus. Porque às vezes nós temos a bênção, somos abençoados, crescemos na terra estranha, vencemos batalhas que muitos não vencem na terra estranha, e nós não entendemos que nós temos capacidade de sair para fora. Agora o egípcio, o faraó da época, está olhando para o crescimento desse povo e está com medo do povo. Não era o povo que tinha que ter medo do crescimento, porque o crescimento não assusta ninguém. Olha para o seu irmão e diga: crescer não assusta. Dói. Crescer dói, porque você alarga para a esquerda, para a direita, para frente, para trás. Mas não assusta ninguém. Só que quando nós não temos sabedoria e discernimento daquilo que Deus está mostrando, que nós carregamos uma bênção que pode mudar cidades, países, governos, estações, condições e laudos médicos. Aquilo que nós carregamos pode mudar o rumo de uma nação. Só que quando nós não sabemos aquilo que nós carregamos, nós crescemos, nós nos tornamos, avançamos em número, em quantidade, mas nós não sabemos usar a bênção que Deus liberou sobre a nossa vida. Esse povo poderia ter saído do Egito há muito tempo. Cresceu mais que os egípcios, do que os próprios donos da terra. Agora, Faraó, querendo abortar um projeto, ele cria uma situação, porque sem o macho, a fêmea não gera. Diga comigo: sem o macho, ou sem o homem, a fêmea não gera, a mulher não gera. Então, o que acontece? O que acontece é que ele cria um plano e um projeto para matar os meninos, o gênero masculino. Porque com falta de algo, as mulheres não podiam gerar. E repare que quem dá continuidade a uma família não é a mulher, é o homem. Porque aquilo que você vai gerar, o homem, ele vai dar um nome. Você recebe o nome do homem, bonito ou feio, você recebe. O nome pequeno fica grande, é uma mudança bem estranha às vezes. O meu ficou enorme, só Jesus para dar a vitória, né? Ainda tem um Dá, não sei quem colocou Dá lá, um negócio Dá, rocha, né? Pronto, podia ter tirado, ficava só rocha, mas tem que ser o Dá, e ficou o Dá. Pronto, né? Então, ele acrescenta algo para que haja um crescimento. Então, o inimigo, quando ele vai atacar alguém, ele ataca com estratégias e com planejamento. É algo que nós não temos. Planejamento e estratégia de vida. Nós não criamos alvos e objetivos para alcançar na nossa vida. Vou dar um exemplo para vocês bem pejorativo. Eu sei que quem é solteiro vai doer um pouquinho, mas fica tranquilo, a sua hora vai chegar. Quem é solteiro faz planos para casar, é assim ou não é? E se você não quiser casar, Deus vai te dar aquele varão abençoado e você casa mesmo. Porque é a sequência da vida. Já me frustrei tanto na vida que eu não quero. Que assim, é a ferida que está falando, não é você. Então você precisa de entender qual é a voz que comanda a sua vida e a sua história. Olha para o seu irmão e diga: estou entendendo que é para a sua vida aí. Vai servir para todo mundo, tá? Para todo mundo. Então, quando nós não entendemos aquilo que nós carregamos, nós temos o potencial para ser livres, mas permanecemos escravos. Aí é preciso esperar 430 anos, aproximadamente entre 430 e 450 anos, para que Deus levante alguém lá da casa de Joquebede, que era casado com alguém da tribo de Levi, para gerar anos e anos. Nós somos a geração que prorroga anos. É preciso Deus olhar para uma casa de uma mulher que era forte. Diga comigo: as mulheres são fortes. E deixa eu desconstruir um pensamento que alguém construiu nas redes sociais, porque deu de entrar no YouTube, vi uma coisa bem horrível, por isso que eu não gosto de entrar aí, tá, gente? As mulheres são fracas. Nós não somos fracas, nós somos frágeis e emocionais, tá? E glória a Deus, porque uma mulher racional, ela estraga o mundo inteiro. Tem que ser emocional mesmo, tá, gente? Nós não somos fracas, nós somos frágeis, que nós sentimos a dor de uma forma totalmente diferente da forma que os homens sentem, porque são racionais. Aí deixa também desconstruir o que foi construído nas redes sociais. O homem também chora, tá, gente? Olha para o seu irmão e diga: eu sei que você chora de vez em quando. Todo mundo chora aqui, por amor de Deus. Então, quando nós não sabemos quem nós somos, nós prorrogamos anos. Ou seja, nós empurramos para amanhã a oportunidade que nós temos hoje.
Nós deixamos de ser pessoas proativas e nos acostumamos com as coisas que estão nos dando de uma forma, porque o ser humano ele tem tendência a acomodar. Este povo, o povo de Deus, ele tinha tendência a se corromper de tempo em tempo porque ele se acomodava com a situação. Então, de tempo em tempo, este povo vivia uma gangorra espiritual. E como Deus não tem compromisso com gangorras, Deus tem compromisso com alguém que é formado e é forjado para subir degraus e para ter estrutura para permanecer na altura que sobe, porque Deus não permite ninguém subir de qualquer maneira, porque quem sobe de qualquer maneira corre o risco de não ficar lá muito tempo. Então, quando Deus cria situações na nossa vida e na nossa história, Ele está dizendo: eu estou te dando estrutura, experiências, não para você ser uma mulher machucada, um homem machucado, não para você trazer defesas, não para você levantar escudos contra situações, não para você ser uma pessoa atribulada, depressiva, oprimido, não, mas para que você entenda que nós fomos formados para crescer e amadurecer. Só gente madura fala de experiências, mas experiências que se tornaram uma escola e não um fardo. Existem tantas pessoas que entram num ambiente de cura pesados, com o fardo do passado, e Deus não permite qualquer coisa acontecer na nossa vida para se tornar um fardo, mas sim uma lição e para apontar o seu destino. Quer descobrir o seu chamado? Veja a área que você é mais atacado. Se for na fofoca é porque você é fofoqueiro, tá, gente? Tinha que falar, gente, tem que entregar tudo aqui também. Mas se for feridas, o tamanho da sua ferida vai mostrar, está apontando o tamanho, a área, o campo que você vai atuar lá no seu futuro. Agora, se eu não entendo isso, se eu não tiver maturidade para entender isso, eu me paraliso por causa do que Faraó faz comigo, os inimigos fazem comigo, o português, o francês, o africano, o indiano, né, o árabe faz comigo. Paraliso a minha história por causa dos outros. E Deus está dizendo, Ele usa outros para lapidar a sua história. Nós estamos todos num processo onde Deus está lapidando e está moldando a nossa vida. Olhe para o seu irmão e diga: a olaria é bom. Mas o problema não é quando você está sendo moldado, é quando Ele te coloca no fogo. Sabe por quê? O vaso não vai só uma vez ao fogo, e é um tipo de temperatura. O vaso, quando tem estrutura, quando já tem aparência, olha para o seu irmão e diga: aparência. Deus vai te testar essa aparência para você saber se você é só aparência ou se existe essência dentro dessa aparência. Porque Deus está procurando mulheres e homens com essência, com conteúdo. E como Ele te dá conteúdo? Através das experiências boas e ruins da sua vida e da sua história. Então não reclame da sua luta, por amor de Deus. Não faça o que o seu inimigo está esperando que você venha fazer. Porque cada vez que o inimigo te ataca, ele está querendo que da sua boca saiam palavras negativas acerca do que Deus está fazendo na sua vida. E se você lançar essas palavras, você vai começar a viver. Porque as suas palavras que saem de dentro da casa que Ele construiu, da essência que Ele está colocando dentro de você, tem poder e autoridade de dar vida e de matar, de levantar, de derrubar. Tudo acerca de nós tem poder. Olhe para o seu irmão e diga: existe um poder dentro de você. Ei, deixa eu ser bem ousada. Você é uma bomba atômica prestes a explodir. E quando você explodir, você vai ver o tamanho da essência que você carrega. Só que essa explosão precisa de acontecer na sua história. E vai acontecer. Eu não sei se vai ser hoje, amanhã, de madrugada, na sua casa. Mas Deus está preparando uma explosão de glória. Porque o que está dentro precisa de ser revelado e sair para fora. Olha para o seu irmão e diga: essência, conteúdo. Então quando nós olhamos tanto para a história do povo de Deus, como para Ezequiel, no capítulo 37, nós estamos vendo Deus colocando Ezequiel uma situação que Ezequiel não pede. Porque quando Deus decide algo na nossa vida, ela nem te pergunta, tá? E aí nós pegamos aquele versículo de Natal: Deus não faz nada sem antes revelar os seus. E Jó? Deus coloca Jó em uma situação tão desagradável e Deus não avisou Jó. Mas por que Deus não avisa Jó? Porque Jó tinha características e qualidades que Deus não precisava de dar algum aviso prévio.
temente a Deus, se desvia do mal, íntegro e reto. Jó era tão fiel a Deus que antes dos seus filhos cometerem pecado, ele já fazia ofertas de sacrifício. Ele se antecipava para o pecado que poderia acontecer amanhã. Que homem é esse que Deus confiou tanto na terra para dizer para o inimigo: toca, arrasa com tudo, mexe nas finanças, toca na saúde, faz a mulher falar alguma coisa para entristecer, porque quando a esposa fala com o marido, ela tem o poder também de acabar com o marido ou então de ressuscitar. Então Deus permite Jó ser acusado pelos seus amigos, porque amigo não acusa ninguém. Amigo que é amigo não fica te acusando nem apontando o dedo. Olha para o seu irmão e diga: também estou sentindo que saía para você. Amigo de verdade não te aponta, ele não concorda com tudo, mas ele te ama tanto que ele não suporta ver no caminho errado. Ele te chama a atenção, ele te exorta porque ele te ama. Deus exorta o filho porque ele ama. No dia que Deus parar de te exortar, irmão, você já está a caminho do inferno. Então, enquanto Deus estiver te exortando, é porque o amor e a graça de Deus ainda estão ativadas na sua vida e na sua história. Não tenha medo da exortação, porque nós queremos as coisas boas, mas sem exortação nunca vamos acessá-las. Nós somos a geração que não gosta de ser corrigido, não gosta de ser chamado a atenção. É sim ou não é? Por que desde pequenino nós trazemos essa síndrome? Não faça isso. Você vai e faz. Quem tem filhos sabe muito bem. Não mexe aí. O que a criança faz? Mexe aí. Só que o problema é... Jesus amado. Só que o problema não é isso. O problema é que Deus está lidando com pessoas que têm características de adulto, que já tem 20, 30 anos, 17, como eu, né? Claro, né? Que já tem a autorização para administrar a sua vida, mas Deus diz: não faça, e nós fazemos. Por quê? Porque na realidade maturidade não está ligada à idade que você tem. Existem pessoas com 15, 16, 17 anos que são maduros, que têm maturidade, têm capacidade de decisão. E existem pessoas que têm 90, 80, 60 anos que são crianças, que querem brincar de boneca, vestir umas roupas que não combinam, né? Não entra e nem nada, mas está lá, compra e põe no guarda-fato. Se você está aqui, libertação. Não pode. Por quê? Porque nós queremos voltar a ser seres humanos em uma estação que já passou há muito tempo. E quando nós estamos vendo Deus colocando um profeta em um momento em que a nação de Israel, porque estes ossos são a casa de Israel, estes ossos tinham promessas. Estes ossos faziam parte de um exército, não era um exército qualquer. Estes ossos estavam caídos agora. E Deus olha para os seus e não suporta ver os seus caídos muito tempo. Aí Deus olha para um sacerdote, acrescenta o ofício profético, porque Ele está pensando naqueles que são dele. Então Deus muda a história de alguém por causa de um povo que Ele também ama. Só que Deus vai levantar quem? Quem está de pé. Porque quem está caído não tem forças nem potencial de levantar ninguém que está caído. Pode um cego guiar um cego? Olha para o seu irmão e diga: cego não guia cego. E Deus, sabendo disso, Ele começa a tratar com o sacerdote, coloca esse sacerdote num posicionamento profético, porque Deus não precisa de profetizar nada para ninguém. Diga para o seu irmão: Deus não precisa de profetizar nada para ninguém. Que Deus só dá a ordem de comando, mas quem profetiza é o homem. Então Deus não precisa de profetizar nada. Deus deu uma ordem de comando para o profeta, dizendo: profetiza. E o que é que o homem faz? Ele pega a ordem de comando, ele pega a palavra que foi liberada da parte de Deus, que é uma ordem de comando, e ele coloca em prática. Quer ver mudança na sua vida, na sua história, no seu vale, no deserto, no seu casamento, no seu trabalho, nas suas finanças? Pega a palavra de ordem que sai do altar e coloca em prática na sua vida. Porque quando você se tornar praticante daquilo que você ouve, daquilo que você recebe, você vai ter resultados. E existem muitas pessoas que ainda não estão vendo resultados, porque eles entram num ambiente onde há ordens de comando, palavras de ordem que têm poder de mudar a sua história, de abrir o que está fechado, de levantar o caído, de curar o enfermo.
de restaurar a sua vida, o seu casamento, a sua história, de te colocar no lugar certo, assentado no meio do príncipe, no meio do governo, não sei, te colocar naquela faculdade, de te trazer à existência o sonho que parecia longe, só que nós não colocamos em prática. E se eu não colocar em prática, eu não vou viver o potencial e o poder da palavra, da ordem que foi liberada sobre a minha vida. O que é que Deus está dizendo? Não adianta saber que você tem promessa, faça alguma coisa para que você viva essa promessa. Olha para o seu irmão e diga: por amor de Deus, faça alguma coisa. Ai, o que eu preciso fazer, pastora? Sair da caverna. Para de olhar para o adversário, para de olhar para a dificuldade da terra. Olha para a palavra que tem um potencial de te dar a autoridade de mudar as dificuldades nessa terra. Deus está dizendo: vocês têm tudo para mudar a história, mas vocês estão com a visão no lugar errado. Então nós somos a geração que não tem alvo e não tem propósito. E Deus está dizendo, nós vamos declarar o que o apóstolo Paulo Ricardo declarou: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o quê? Para o meu alvo de vida. O que é o meu alvo? O meu alvo é Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele está lá na frente, já está no meu futuro, já preparou o meu melhor. O melhor de Deus é para mim, é para você, é para filho, para filha, para herdeiro. Aleluia! Canaã é para nós. Digam glória a Deus aí. Digam aleluia aí. Deus, sabendo disso, coloca um profeta, dá uma ordem de comando no lugar de caos. Quando nós entendemos o poder dessa palavra e colocamos em prática, nós vamos viver coisas extraordinárias. E o extraordinário só acontece na vida daquele que pega a palavra e coloca em prática. Ai, mas vão falar que eu sou louco. Oh, irmão, já está no valo com uma palavra. Faça o que Deus mandou. Porque chegar lá com os seus problemas e as suas preocupações, você vai perder uma grande oportunidade de viver o que mais ninguém está vivendo nessa terra. Ezequiel vive algo que nós nunca vivemos. Talvez nunca vamos viver, porque isso foi para o tempo, para este tempo, para essa época, para esse ano. Mas ele vive algo único. Imagina, esse homem foi privilegiado por Deus para viver algo único. Olha o que Deus está dizendo: nós somos privilegiados pelo Pai para viver algo único que só o Pai pode liberar na vida do filho. Não tem como. Ezequiel pega essa palavra e a Bíblia diz no versículo 7: então profetizei como ele me ordenou. Ou seja, eu pego uma palavra de ordem, uma palavra que vai gerar mudança nos ambientes que eu acesso, e eu começo a profetizar o que já foi liberado. Deixa eu falar algo de Deus para você. O que é seu já está preparado há muito tempo. O fato de você não ver hoje é porque a sua visão ainda não alcança o invisível. Mas para eu viver o novo de Deus, o que é que eu preciso de fazer? Colocar em ordem para arrancar do invisível para a minha realidade natural. Eu arranco do sobrenatural, do invisível, para a minha realidade no natural. Só que para isso, eu preciso entender que tanto o homem natural como o homem sobrenatural precisa ter um equilíbrio. Não tem como o natural acessar o sobrenatural sem haver um equilíbrio. Não tem como. Então nós estamos vendo Ezequiel pegando essa palavra e vendo resultados e o poder e a força que essa palavra tem em ambiente de caos. Só que a primeira coisa que essa palavra faz em um ambiente de caos é colocar as coisas em ordem. E aqui nós recebemos uma direção da parte de Deus. Vamos colocar a nossa casa em ordem. Eu me lembro do profeta Isaías, quando Ezequias, quando Deus envia Isaías na casa do rei e diz: coloca a tua casa em ordem, senão morrerás e não viverás. A Bíblia diz que diante de uma sentença de morte, porque era uma ordem divina que o profeta profetizou, ele faz algo, ele não aceita o decreto de morte, mesmo vindo da parte de um profeta. Ele se vira contra a parede, o rosto, e ele começa a dizer: Deus, tenho sido justo, tenho sido fiel. Ele começa a declarar a sua fidelidade perante Deus. E a Bíblia diz que antes que o profeta saísse do palácio, do pátio, Deus volta a falar com o profeta e diz: volta lá, porque eu fui tão tocado, vou conjecturar, pelas orações de Ezequias, eu vi tanta sinceridade na oração que eu vou acrescentar mais 15 anos. O que era para terminar hoje vai ter durabilidade de mais 15 anos.
Então Deus é aquele que pode mudar sentenças da nossa vida e ainda acrescentar anos com expectativas da glória que há de vir e não tardará na nossa história, para que você viva o que Deus já preparou para você há muito tempo. Olhe para o seu irmão e diga: posicionamento. Não tem como, mas há uma palavra de ordem. Vamos colocar as coisas em ordem. Arrumar a casa é função sua. Estou sentindo uma indireta para alguém aqui, tá? Arrumar a casa é função sua. Você tem entendimento das áreas que não estão a funcionar. Não é o que funciona que deve chamar a sua atenção, é o que não funciona. Até porque Deus, quando olha para nós, Ele não olha para o que funciona, Ele vai olhar para o que não funciona. Porque naquilo que não funciona, Ele encontra espaço para trabalhar na sua vida e na sua história. Porque quando nós somos pessoas tão funcionais, nós não temos espaço, nem damos espaço para Deus trabalhar na nossa vida. Deus não está procurando pessoas que estão cheias de si mesmo. Deus está procurando pessoas que estão quebradas, vazias, cansadas, oprimidos, sobrecarregados, os pecadores mesmo. Deus está procurando você há muito tempo, porque Deus não condena, Deus não tem compromisso com o seu pecado. Deus tem compromisso com a salvação, com a oportunidade, com o tempo da graça. E Deus tem o compromisso de dizer: talvez o mundo diz, a família diz, o mundo vai dizer para você que não há jeito, mas o céu também te espera alguém que no mundo ouviu: não há jeito para você. O céu diz: não tem jeito na terra, mas tem jeito com Jesus, tem jeito. Não tem como. Olha para o seu irmão e diga: Deus tem um jeito, Deus tem um jeito. Tem um jeito. Então há uma organização. Olha para o seu irmão e diga: vamos organizar as coisas, por amor de Deus. Seja mais organizado, seja mais organizada. Deus não trabalha com pessoas desorganizadas. Você já parou para pensar, acessar um ambiente bagunçado, quando você procura alguma coisa, você encontra? Por isso que você está à procura do documento, até hoje não encontrou, está lá. É verdade, né? Alguém se entregou aí, você viu? Tá vendo? Tá vendo? Gente, vocês são demais, meu Deus. É verdade. E o povo se entrega aqui também, é só Jesus para dar a vitória, né? É. Mas é assim mesmo, a gente não tem que ter vergonha, né? Nós temos que entender que eu posso melhorar, eu posso me tornar alguém melhor. Porque não existe pessoa tão boa no mundo que não possa melhorar. É isso que nós precisamos de entender. E Deus, sabendo disso, Ele sabe das suas qualidades. Eu sei que você é boa, mas você pode melhorar mais um pouco. Como? Organizando o que está desorganizado. Deus não tem que organizar o que você desorganizou. Deus, Ele vai te dar forças para você tirar forças da sua fraqueza. Deus vai te dar coragem, vai injetar ânimo, porque o desânimo vem quando você quer arrumar as coisas e você até cria uma expectativa: vou levar 1h30, e você, quando começa a arrumar as coisas, colocar tudo em ordem, viu que 1h30 se tornou em 5 horas. É assim ou não é? Porque é mais fácil desorganizar do que organizar. E quando nós estamos organizando, o que é que acontece no ser humano? Ou perde a paciência, não vou fazer mais nada, vai ficar assim mesmo, ou então desiste de desorganizar. Não vale a pena. Só que você já parou para pensar que se Deus olhasse para você, para a sua condição hoje, e declarasse isso: não vale a pena, o que seria da sua história e do seu futuro? Tudo vale a pena na nossa vida, principalmente colocar a casa em ordem. Colocar cada ponto no seu ponto. E deixa eu falar um segredo para vocês: o que estiver a mais, dê para alguém. Se for podre, joga fora, porque a gente não dá para os outros o que não serve para nós, tá? A gente só tem que dar coisa boa. Coisa ruim, você não quer estar mandando para casa dos outros porque não tem onde colocar. Não faça isso, não faça isso. Vai viver de migalha. Não faça isso, é muito feio. Olha para o seu irmão e diga: isso é feio, por amor de Deus. Então o que tiver a mais, tira. Às vezes nós temos a casa entulhada de coisas e tem gente que não tem nada dentro de casa. É assim ou não é? Às vezes nós temos tanta coisa. Ai, mas eu tenho pena. Irmão, quanto mais você ficar com o velho, menos você acessa o novo. Libera o que não serve mais para você. Libera. Dê para alguém que precisa. Abençoe alguém, porque esse é o propósito de Deus. Quando tem demais, se você não aprender a dividir, a multiplicação também não vem. Essa é a matemática do céu. Que nós só queremos multiplicar para nós sem dividir com ninguém. E Deus está dizendo: no reino não é assim. No reino, quando você entende que tem demais, você vai dividir com quem não tem, com quem precisa. Porque quem não precisa
não vai acessar, mas quem precisa estar orando para Deus levantar alguém para ser abençoado. E Deus está querendo levantar alguém nessa quinta da resposta para abençoar alguém que entrou aqui. Olha para o seu irmão e diga: estou sentindo que você vai me abençoar essa noite. Olha, já manda a lista já do que está faltando. Já passa, fala assim: olha, me dá o teu WhatsApp, já vou mandar a lista. E se a pessoa fechar a cara, fala assim: olha, veio do profeta. Estou cumprindo a ordem que me foi dada. É assim mesmo. Porque nós retemos com medo de perder. Irmão, quanto mais você dá, mais você recebe. Agora, quanto mais você prende, menos você recebe. Por isso que há pessoas que estão esperando anos. E hoje à noite nós liberarmos aquilo que nós não precisamos, porque tem gente que está precisando. Quando nós olhamos para o profeta, ele libera isso no meio de um vale e a organização. O que é que a organização traz? Estrutura dentro da casa. Porque a Bíblia diz que ele continua profetizando. Agora tem tendões, agora há carne, agora há músculos. Então esse corpo que era desestruturado, agora tem uma estrutura. Alguém agora que estava caído e estava espalhado, agora já tem uma estrutura. E a Bíblia diz que, por último, ele profetiza a pele. E a pele para nós representa cobertura. Não tem como nós andarmos expostos às situações do mundo com os tendões e com a nossa carne exposta. Aí a pele vem para cobrir o quê? Os tendões, a carne e os ossos. Então, o que é que Deus está mostrando? Aquele que tem uma cobertura, ele já tem uma estrutura para ficar de pé. Só que não adianta ter tudo isso e ter uma cobertura na casa e faltar o essencial. Lembra da aparência? A casa só tem aparência. Mas Deus não escolheu o seu povo, os seus escolhidos, mulheres e homens de Deus, para viver de aparência. Lembra de Samuel? Lá 1 Samuel, capítulo 16, capítulo 17. Vai na casa de Jessé, o belemita, porque tem um dentro dos seus, os seus filhos, que eu vou ungir a rei. Deus nunca disse quem era, porque o homem sempre vai olhar para o exemplo que ele tem na terra, de alguém que já esteve no governo e vai procurar alguém semelhante. Mas como Deus não vem, não trabalha como o homem trabalha, Deus desconstrói a estrutura e a lógica humana, e em vez de escolher alguém que tem aparência, que tem altura, que já faz parte de um exército, do exército de Israel, vai escolher o menor da casa, que apacenta as ovelhas do pai, que toca uma harpa, que livrou as ovelhas do urso e do leão, que era o último a se assentar na mesa e era diferente na casa, era ruivo, igual de Narte. Deus escolhe as coisas que não são para confundir até o profeta com aquilo que ele pensa que é. Aí Deus diz: não é. Passam os mancebos, Samá, Abinadab, e o profeta começa a ficar preocupado, porque parece que a ordem de Deus, a direção de Deus está errada. Não tem momentos que parece que está tudo errado, que Deus falhou, o profeta falhou, a profecia foi errada, era da carne, era do diabo. Aí a gente já chama para a história até o inferno, gente. Deus não falha. Deus está mostrando que até o profeta tem uma humanidade humana. É homem. Então a profecia, para passar pelo profeta, se Deus não intervir, a gente comete erros. Olha para o seu irmão e diga: não é um título que garante que você é o cara 10, a menina 10, o homem 10. Fala aí para alguém, senão eu te arrebento. Fala aí para você. Não é um título, não é a sua postura, não são as suas finanças que garante que você é legal, que você é perfeito. Nós cometemos erros. E se não fosse a intervenção divina na vida de um profeta que tem carne como eu e você, tem ossos, tem dons, tem pele, tem estrutura, tem cobertura, que adora o mesmo Deus como eu e você, se não fosse Deus, Samuel, o profeta, ia ungir o homem errado na casa. Mas Deus não permite erros quando a casa está estruturada. Olha para o seu irmão e diga: Deus vai corrigir alguns erros da casa. Porque quando o profeta coloca a expectativa nos filhos mais velhos, Deus falou: não é nenhum desses. A voz de Deus primeiro ordena, enche o chifre de azeite e vai. Agora dentro da casa Deus fala: não é esse. Como nós lidamos com o não de Deus? Ai, mas Deus me enviou, Deus me trouxe para Portugal, Deus disse que era aqui, mas agora parece que está tudo errado. Como nós lidamos quando o céu se silencia a nosso favor? Faça o que o profeta fez. Senta na cadeira e espere Deus falar de novo.
Não saia da casa, da direção que Deus te deu, só porque você entrou no ambiente e as coisas ainda não estão em conformidade. Deus nunca te disse a hora, Deus nunca te disse quando vai ser a mudança, a virada. Deus nunca deu data para o seu milagre, embora há uns corajosos que dão data, dia, data de nascimento. Deus não tem compromisso com isso, com números. Deus tem compromisso com a hora certa. Porque o Kairos de Deus e o Cronos da terra precisam estar alinhados. Deus trabalha com alinhamento. E a hora certa era quando o menino terminasse o trabalho no campo. Porque tudo aquilo que nós iniciamos no campo, nós precisamos de terminar no campo. Então, quando você aprender a terminar aquilo que você iniciou na sua vida, você vai viver dentro da casa o que o Papai do céu já ordenou do céu para a sua vida. Mas termina o que você começou. Olha para o seu irmão e diga: termina o que você iniciou. Porque nós somos a geração que vai para o campo, começa tudo na vida, mas nunca conclui. Chega! Nós precisamos de aprender que tudo na nossa vida tem um começo, mas tudo tem um fim. Nós não vivemos de ciclos, nós vivemos de estações espirituais. Assim como entra o inverno termina e uma nova estação se inicia, assim somos nós com Deus. Não tem como. Agora o menino termina o trabalho do campo com excelência. No campo Davi passa dificuldades. No campo Davi mata o urso e o leão. No campo Davi, no meio da luta, ele recebe de Deus uma essência que nós precisamos. Porque o desejo de adorar não é humano, é Deus quem coloca em nós. Não tem como. O desejo de adorar não é nosso, é o próprio Deus que ativa dentro de nós esse desejo para que você comece a compor as maiores composições, letras que você nunca compôs e só Davi compôs. O Senhor é o meu pastor e de nada eu tenho falta. Agora imagine, no meio de batalhas, Davi está compondo o que ele tem, o Deus que ele serve, o tamanho do Deus que ele serve. E por causa dele saber quem é Deus, por ser menino, por ser um diferencial, por ser mais novo, por causa dele saber quem é Deus, ele tem a coragem que os irmãos não têm. Ele mata o urso e o leão. Vá ver em toda a história dos irmãos de Davi quem e qual deles matou o urso e o leão. Se está fugindo de um Golias, quanto mais do urso e do leão. Olha para o seu irmão e diga: às vezes você também é assim. Ai, meu Deus. Aí Deus, sabendo que quem tem coragem para matar o urso no campo e o leão. Deixa eu falar algo de Deus para você. Davi estava sozinho no campo. Mas os irmãos no campo de batalha tinham um rei medroso, com medo de Golias. Os irmãos no campo, era um exército, o exército de Israel, um exército numeroso. Davi sozinho enfrentou o que todo o exército não teve coragem de enfrentar. Que menino é esse? Não é um menino qualquer. Não é um menino que tem aparência, é um menino que tem essência. Até porque se nós fôssemos olhar para a aparência, ninguém daria talvez nada por Davi. Assim como ninguém deu nada por Jesus, porque Isaías vai dizer: homem experimentado de dores. Beleza nele não havia para que o reputássemos, para que nós o desejássemos. A Bíblia não está dizendo sobre feiura, está dizendo que ele não tinha nada que nos atraísse. Por quê? Porque eu não posso me aproximar de alguém por aquilo que ele pode fazer por mim, mas sim por aquilo que ele é. Olha para o seu irmão e diga: se aproxime de Deus, não por aquilo que ele pode fazer por você, mas por aquilo que ele é. Você entender isso, oh glória, eu sinto Deus. Meu Deus, eu estou arrepiada até nos cabelos que estão nascendo. Só o sangue do Jesus. Deixa eu falar algo de Deus para você. Davi chega em casa sem expectativa nenhuma. No dia que você for grato a Deus pela força que Ele te deu de vencer no campo ontem, quando você chegar em casa, você vai ser surpreendido. Por quem? Por uma ordem de Deus. E não é uma ordem qualquer, é uma ordem. O profeta, último juiz, profeta, sacerdote de Israel, está na casa de Jessé, onde Davi mora, esperando que o menino chegar em casa, porque ele foi o último, os irmãos chegaram primeiro. E você está preocupado como vai ser? Não se preocupe, você pode ser o último, mas o profeta está te esperando na casa. É na casa, é na casa. Só que o profeta não está de mãos vazias, porque você entra na casa, não tem expectativa. Você já cria a sua vida, que é natural, chegar em casa, tomar um banho,
Vou comer, vou dormir, amanhã vou levantar cedo para ir trabalhar de novo. Só que aí Deus vem, desconstrói uma rotina e constrói algo novo na vida de Davi. Deus desconstruiu o pasto e agora coloca Davi no vale. E nós com medo do vale. Repare que Davi chega em casa, e quando Davi chega em casa, o profeta esperando, Deus fala: é este, pode levantar e ungir. E se você entrar nos salmos, existe um salmo que diz: achei a Davi. Deus achou. Não é você que acha Deus, é Deus que te acha há muito tempo. Entendeu que foi Deus que te encontrou há muito tempo? E agora você está tão sensível, tão quebrado, tão machucado, tão ferido, tão sem expectativa, que o Espírito Santo teve lugar na casa para te atrair para esse ambiente, para você sair daqui com uma resposta. Davi chega em casa, não espera nada. No dia que você não esperar mais nada, Deus vai fazer acontecer. Porque quando você vive pensando todo dia na mesma coisa, todo dia na mesma coisa, você se torna uma pessoa ansioso, e atrapalha a vida dos outros. O ansioso atrapalha tudo e mais alguma coisa. Olhe para o seu irmão e diga: você é assim às vezes também. Atrapalha tudo. Gente ansiosa fala coisas que não deve, fala sempre, não pensa para falar, não pensa para agir e toma decisões precipitadas. Viu? Todo precipitado sacrifica. E o problema não é você pensar só em você, é que quando você sacrifica, você está sacrificando outras vidas também. Então é tempo de nós começarmos a trazermos a responsabilidade para a nossa realidade hoje. Eu tenho uma promessa, eu sou escolhido de Deus, e todas as minhas ações, as minhas decisões hoje podem trazer sacrifício ou podem trazer vitória para a minha casa. Repare que Davi chega, não espera nada. Quando ele não espera, uma unção com uma ordem divina entra na vida de Davi. E como nós aprendemos a história, já estou concluindo. Cada vez que o azeite descia, o Espírito de Deus, do Senhor, vinha e se apossava da vida daquele que recebeu o azeite. Se Davi, sem isso, sem uma unção, já matava o urso, já tinha silêncio, já tinha habilidade, quem é que diz que você precisa só de uma unção para fazer o que Davi fez sem unção? Você precisa de coragem. Às vezes está todo mundo atrás da unção. E Deus está dizendo: não, você precisa de coragem. Se você não tiver coragem, não dá. E o povo: não, quero unção. Por isso tem gente que fica doido, fica buscando só espiritual, só vê demônio. Nenhum anjo vê, só vê demônio. Rapaz, você vai orar com fulano. Eu vi, viu o que? Um demônio. Irmão, existe como o demônio acessar um ambiente que Deus já cercou com fogo. Tem gente se entregando aí, entrega mesmo, Jesus. Existe um ambiente que Deus já cercou com fogo, onde a glória desce, onde os seus ouvidos estão conectados ao céu, onde nada rouba a sua atenção. Existe espaço para demônio? Diga comigo: não, por amor de Deus. Não chame coisas estranhas. Onde os anjos do Senhor têm liberdade para ministrar na sua vida e na sua história. Aqui não é sobre o demônio, é sobre uma ordem divina que já foi liberada a nosso respeito nesse ambiente. Eu quero concluir dizendo para você que no meio desse vale, uma ordem começa a realizar o que um homem natural não poderia realizar. Uma ordem sobrenatural na vida de um homem conectado com Deus começou a viver e a fazer coisas na terra que ele não teria condições de fazer se não houvesse uma palavra liberada na nossa vida. Entenda o poder da palavra que você carrega, da promessa que você carrega. Esta palavra, ela é tão poderosa que ela te dá forças. Cada vez que você lê a Bíblia, você vai ver, porque sobre a sua palavra. Pedro fala isso numa tempestade: Senhor, se és mesmo tu, permita que eu vá ao teu encontro. Jesus falou: bem, então sobre a sua palavra eu vou. Ele está dizendo: porque o Senhor ordenou que eu vá, eu vou. Agora eu saio, porque a palavra de ordem foi liberada. Então, quando você entende a palavra de ordem que você carrega, você não precisa de viver com medo. Deus não nos deu um espírito de medo. Deus nos deu um espírito de temor à presença do Todo-Poderoso. Quando nós olhamos para Ezequiel, nós estamos vendo que eles começaram muito bem no vale. No meio, houve quedas, houve um problema, houve uma situação desagradável. Só que não é o meio que define o seu final.
Quando a palavra de ordem é liberada, o que define o seu final é aquilo que sai da boca de Deus e não da boca do homem. Não permita que situações definam o seu futuro, porque a situação de hoje, a sua realidade de hoje, não é mais poderosa do que a palavra que você carrega. A última palavra acerca da nossa vida vem da boca de Deus. Agora, a Bíblia diz que depois que ele libera a palavra de ordem, ele profetiza a palavra de ordem, aquilo que estava caído e espalhado, agora está de pé. Não está mais caído. Deixa eu falar o de Deus para você. Deus primeiro te levanta para depois te encher. Deus tem prazer de levantar homens e mulheres que se encontram caídos. Deus não vai permitir que você fique caído muito tempo, porque isso nunca foi o projeto de Deus. Isso foi o projeto da carne, a fragilidade da carne, não o projeto de Deus. E como não era o projeto de Deus, Deus vai intervir em algumas situações para te levantar mais uma vez. Só que este corpo agora está levantado. E a Bíblia faz questão de dizer, eram ossos numerosos, sequíssimos e espalhados. Agora imagina ossos numerosos, com estrutura e agora de pé posicionados. Só que faltava algo essencial chamado Espírito Santo. Aí Deus vai dar uma ordem para o profeta dizendo, profetiza ao Espírito e diz, vem dos 4 ventos dessa terra e sopra sobre a casa, porque ela está preparada, ela está adornada, ela está estruturada. E aí, se você for entrar em Atos capítulo 2, no Pentecostes, você vai ver que 120, aqui era um numeroso exército, lá eram 120, poderiam ser mais. Não é uma quantidade que define o nosso sucesso, mas é a qualidade no meio daqueles que têm coragem de permanecer quando muitos, na primeira opção, saem. Repara que 120 poderiam ser muito mais, mas os 120 viveram para ver o cumprimento de uma promessa, e nós fazemos parte dessa promessa. E se os 120 não entrassem dentro de um cenáculo, onde estaríamos nós? Porque esta permanência foi uma palavra de ordem. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Ficai em Jerusalém. Descerá sobre vós a virtude do Espírito Santo. Sereis minhas testemunhas. Judeia, Samaria, os confins da terra. Deus está dizendo, vocês querem viver coisas grandes, mas não adianta só ter uma estrutura. Está faltando a essência do Espírito Santo na nossa vida. Vamos buscar o Espírito. Porque eles estavam na casa dizendo, Deus, nós queremos essa promessa. Qual a promessa? Bens materiais, carro, casa. Não, marido. Não. O que o Senhor prometeu que iria vir do alto. Descerá sobre vós a virtude do Espírito. Nós queremos ter essa virtude do Espírito. Queremos que a casa receba alguém que nunca recebeu. Eles estavam dizendo, nós queremos viver a palavra de ordem que saiu da boca de Deus. Nós queremos viver a promessa. Não é a promessa material, é a promessa espiritual. Porque se você tiver estrutura espiritual, o material vem. Não tem como. Agora nós queremos a promessa material sem estrutura espiritual. Não adianta, você vai se quebrar na sua vida. E Deus está dizendo, o espiritual, ele discerne todas as coisas e de ninguém é discernido. Eles estão buscando o Espírito. E quando eles buscam, eles veem resultado. 120. Um som veemente impetuoso. Não era o som que você está acostumado a ouvir, a ver. Eles te desligam tanto, eles te conectam tanto com o céu que a terra deixa de existir. E quando você se desligar da terra, você vai começar a ver um pedaço do céu que Deus já preparou para você há muito tempo. Porque o vento veio dos 4 cantos da terra, não veio vazio. Tem gente com medo do vento. Eu quero dizer para você, ajuste as velas e use o vento que era contrário, favorável à sua embarcação. Porque o vento, quando entra na casa, traz algo que eles nunca receberam. Línguas repartidas como de fogo. E se você for estudar a história, não era uma língua qualquer. Era uma língua que representava todos os países, raças, povos e nações desse mundo. Deus estava dando acesso, dando um passaporte para você acessar algumas nações. E quando eles saem para fora da casa, eles não saem de qualquer maneira. Ninguém sai da casa de qualquer maneira. Diga aí para o seu irmão, você não vai sair daqui de qualquer maneira. Você vai sair da casa com autoridade sobre essa palavra que está sendo liberada.
Porque Pedro e os 120, quando saem, eles começam a fazer uso daquilo que eles receberam. E quando eles colocam em prática, ou colocaram em prática, a Bíblia diz que 3.000 ouviram essa palavra. Não tinha demônio, não tinha resistência, não tinha enfermidade, não tinha luta, não tinha obstáculos. Eles liberaram a palavra e os 3.000 levantaram a mão. Nós queremos esse Jesus, queremos que o Espírito Santo também venha morar em nós. E não aceitaram, não receberam só Jesus, o Espírito Santo, também desceram nas águas, mataram o velho para viver o novo. Olha para o seu irmão e diga: Deus vai matar o velho na sua vida hoje, para você acessar o novo na sua vida. E se você crer, joga a tua mão direita para os céus, começa a dizer glória a Deus. Manda o velho embora, manda a tristeza embora, manda a doença embora, manda a mágoa, a angústia, a depressão, manda tudo embora, manda o velho embora, manda a escassez embora, manda embora. Porque Deus já liberou o novo para a nossa vida. Mais de 3.000. Inauguração. Olha, eu não sei, eu sou bem maluca. O bispo também tem que ser casado comigo, tem que ser doido mesmo. Mas eu não sei como vai ser na igreja nova. Mas se 3.000 receberam, eu quero 6.000, 9.000. Porque não é para mim, é para os céus. Vocês não são meus, vocês são do Pai. No dia que eu pegar vocês para mim, o Pai me mata. E como eu quero viver muitos anos, que eu quero ir para a China, tá, gente? Vocês são do Pai. Eu só estou aqui para te ensinar o acesso. Estou te dizendo que não é difícil servir a Deus, não é difícil ser fiel, não é difícil ser fiel. Crente até o diabo é, crente até o ímpio é. Agora, ser discípulo é para poucos. Ser discípulo é andar com ele, sentar na mesa com ele, ouvir o que ele tem para dizer. Se ele tiver que te repreender: Pedro, Satanás pediu para peneirar com a tua vida, mas como tu não estás pronto, eu não deixei. Que Deus é esse que te dá livramentos que você nem sonha que teve. Porque Satanás já pediu para peneirar com a tua vida há muito tempo. Mas aí ouvimos de Deus: como tu não estás pronto, o teu Pai que te ama tanto não deixou. Que Deus é esse que não abre mão da nossa vida, da nossa história. Que Deus é esse que sabe tudo acerca de nós. Deus sabe do erro de amanhã, Deus sabe do acerto de amanhã, Deus sabe da perda de amanhã, Deus sabe da vitória, Deus sabe de tudo. Diga aí para o seu irmão: Deus sabe de tudo. Tudo. Não adianta você pode esconder dos homens, da pastora, do bispo. Não tem problema. Quanto menos problemas eu souber, com mais saúde eu fico, né? Mas de Deus, ninguém esconde nada. Profetiza ao Espírito. Eles estão de pé, só que agora estão cheios. Só que a Bíblia faz questão de dizer: antigamente eram ossos sequíssimos. Agora, este é o exército do Deus vivo. Este é o povo que tem promessa. Este é o povo que foi chamado para marchar nessa terra. Esse é o povo que foi chamado para se posicionar. E deixa eu falar algo de Deus para você. Eu quero concluir dizendo que todo soldado, ele tem armas de ataque e tem armas de defesa. Não tem como você ir para uma batalha só com armas de ataque. Você pode correr o risco de ser ferido. Não vá para as guerras, não se posicione em qualquer luta sem armas de ataque, sem armas de defesa. Só que deixa eu falar algo de Deus para você. A espada, como alguém disse muito bem aqui por esses dias, ele tem um limite de acesso de ataque. Mas quando você é cheio do Espírito, não há limites. Você pode se tornar propício a se tornar um vencedor. Ai, mas tivemos muitos feridos nessa batalha, mas você ainda está de pé. E se você está de pé, há possibilidades de vitória na sua vida e na sua história. Se coloque de pé em nome de Jesus. O nosso Deus é aquele que cria possibilidades. E nessa noite eu vejo o Espírito de Deus criando possibilidades para uma mudança de história, para uma mudança de rumo, para uma mudança em áreas da sua vida que você até hoje tentou e não vê sinais e não tem poder para transformar ou para acessar. Deus quer te dar acessos novos, acessos com estrutura. Feche seus olhos por alguns instantes em nome de Jesus. Eleva os teus pensamentos o mais alto que você puder. Nós vamos orar a Deus. Você vai pedir: Deus, me ajude a permanecer, a prevalecer, me ajuda a ser forte, me ajuda a ter coragem, a ir até o fim, me ajude a manter os seus princípios, me ajuda a ser fiel. Não é fácil ser fiel.
Diga, Deus, me ajude a ser fiel. Diga, Senhor, me ajude, eu preciso que o Senhor me ajude. Diga, Jesus, pega na minha mão, pega na minha mão. Jesus, toca-me se necessário. Diga, Jesus, desloca a minha estrutura. Fala com Jesus, fala com Jesus. Esse é um momento que os céus estão abertos sobre a nossa cabeça. Fala com o Papai do céu. Pai, nós te amamos, te adoramos, bendizemos o teu santo nome. Espírito do Deus vivo, o Senhor está nesse ambiente. Esse ambiente é propício a sinais e maravilhas. Esse ambiente é propício a milagres, a curas, a restauração. Esse ambiente é propício a uma nova história, a viradas. Esse ambiente é propício ao novo de Deus. A novos sonhos, novas realizações, novas conquistas. Vinho novo em odres novas, em odres novos, odres restaurados, estruturados e moldados pelas mãos do oleiro. Vestes novas, não mais vestes velhas, cansadas do Egito, mas vestes novas para acessar o novo de Deus. Que não adianta costurar tecido novo, remendos em trapos velhos, em roupa velha, porque não tem durabilidade. Senhor, mexa na nossa estrutura no dia de hoje, trabalha de dentro para fora. O Senhor conhece as nossas limitações, as nossas dificuldades. O Senhor conhece os nossos pensamentos, e antes que a palavra nos chegue à boca, o Senhor também conhece. Senhor, sonda o nosso coração. É o Senhor quem sonda, o Senhor quem prova. Se o Senhor encontrar algum caminho mau, oh Papai do céu, nos ajuda, nos traga para o caminho, da verdade e da vida, ao qual nós temos acesso. O Filho tem acesso ao Pai, onde o Filho tem acesso à mesa que está preparada, onde o Filho tem acesso ao pão, não o pão das dores, mas ao pão da vida, a água da vida, que vai estruturar, matar a nossa fome, matar a nossa sede. Espírito Santo, começa curando, derrama esse bálsamo de Gileade. Oh Jesus, sara essas feridas da alma. Começa tocando, Pai, nós damos uma ordem a essa alma. Reaja, alma abatida, reaja, levanta, haja, se mova, não fique prostrado, caído, esmorecido no meio dessa guerra. Deus está te dizendo: eu quero tocar no seu interior, eu quero te dar forças para você se levantar, para você se posicionar, para você ir atrás do que é seu, conquistar o que é seu, para você lutar pela sua casa, a sua família, os seus filhos, para você lutar pelo seu futuro. Em nome do Senhor Jesus, toda a alma abatida, espera em Deus, porque ainda o louvarei. Espera em Deus, espera no teu Criador, no teu Senhor, no teu Redentor. Espera no Alfa, espera no Ômega, no Rei dos Reis, no Senhor dos Senhores. Em nome do Senhor Jesus, reaja. Corações voltem a bater por Jesus, volte a queimar por Jesus. Ó Deus, que todo coração de pedra seja arrancado, aniquila. Se for necessário, Espírito do Deus vivo, coloca um coração de carne. Entra nesse caminho como o Senhor entrou no caminho dos discípulos de Emaús, Pai. Acenda mais uma vez o fogo, aqueça o coração, porque o nosso maior altar nessa noite é o nosso coração. E nós declaramos o que está escrito em Provérbios: de todas as coisas que nós devemos guardar, que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele provém as fontes da vida. Sua mente é um campo de batalha, guarde a sua mente. Acesse as armaduras que Deus está te entregando na casa. Coloque o capacete da salvação. Fica ligado, nem tudo que passa na sua mente é de Deus. Repreenda os pensamentos negativos, porque está escrito que nenhuma arma forjada tem poder para prosperar na nossa vida. Podem tentar, mas 1000 cairão do nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. A nossa mente está guardada em Deus, os nossos olhos estão guardados em Deus, o nosso coração está guardado em Deus, a nossa boca, os nossos pés, tudo que diz respeito a nós está debaixo das asas, no esconderijo do Altíssimo. Espírito Santo, encha lugares vazios, começa suprindo cada necessidade, preencha esse lugar vazio. Ensina
ensina, ó Deus, o teu povo a liberar ajuda. O Senhor é o nosso ajudador, Pai, a liberar perdão para quem nos machucou, quem nos fez mal. Nos ajuda a liberar, a desligar. Libera a nossa vida, libera a nossa história, libera perdão se necessário nessa hora. Começa liberando perdão para a sua casa, a sua família, os seus amigos, para quem te feriu. Esse é o momento, essa é a oportunidade que Deus criou para você ser livre e para você acessar o novo de Deus. Espírito Santo, nesta noite, ó Pai, que nós possamos sair daqui de cabeça erguida, reconhecendo que os sinais seguirão os que creem. Ó Pai, que nenhum ladrão de sonhos, ladrão de promessas, que possa estar nos esperando nas esquinas, no metro, tenha autoridade para roubar aquilo que o Senhor entregou para nós. Pai, obrigada por cada palavra, por cada arma que o Senhor nos deu, por cada visão nova, pela restauração da nossa mente, do nosso pensamento, com os pensamentos de Deus. Os pensamentos que o Senhor tem acerca da nossa vida, de paz, não de guerra, de bem, não de mal. Em nome do Senhor Jesus, eu quero declarar que nós temos a mente de Cristo, os olhos de Cristo, os ouvidos de Cristo, que não é qualquer coisa externa que vai entrar dentro da casa e tomar o lugar do Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo, que o Senhor nos encheu. Obrigado, Espírito Santo, que o Senhor fortificou a nossa vida, revigorou a nossa alma, o nosso corpo. O Senhor injetou em nós anos de vida. Obrigada, Espírito Santo, porque é o Senhor que vai direcionar os nossos passos. É o Senhor quem vai nos conduzir para pastos verdejantes e águas tranquilas. O Senhor é o Senhor Deus. O Senhor é o Senhor que está conosco e não tosquenejará, nem dormitará aquele que nos guarda, aquele que está conosco. O nosso Deus está conosco. Papai, obrigada. Guarda a nossa saída, a nossa entrada. Guarda a nossa casa, a nossa família. Ó Deus, guarda os nossos entes queridos que estão em outras nações, todos aqueles que vão viajar, todos aqueles que têm, ó Deus, emprego, empresários, todos aqueles que têm empresas. Guarda, livra de todo mal. Coloca um anjo com a espada desembainhada naquela porta. Ó Deus, se houver alguma artimanha, repreenda antes de chegar no ambiente. Acenda a luz que dissipa todas as trevas, na autoridade do nome de Jesus. O Senhor é aquele que nos capacita e nos dá habilidades, e em nome do Senhor Jesus, nós estamos nos preparando e nos posicionando para contar o nosso milagre e cantar o hino da vitória. Em nome do Senhor Jesus. Quantos podem declarar amém? Digam glória a Deus aí. Aleluia. Deus é bom. Pega na mão do seu irmão e diga: se prepara, esta semana que ainda não terminou vai ter sinais de Deus, tá? Você vai dormir melhor, vai acordar melhor, tranquila. E se prepara que Deus vai fazer algumas visitas. Visitas são necessárias. Deus é Deus de visitação, viu? Fica tranquila. Deus de longe e de perto. E Ele visita quem está longe e também quem está perto. Amém? Nossa mão direita para o céu. Se Deus é por nós, agindo Deus, o Senhor é o meu, nosso pastor. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Já fugiu, já perdeu em nome de Jesus. E crente que